fomos restaurados, porque nós estávamos numa situação pecaminosa, numa situação de depravação, como chamava João Calvino, depravação total, a incapacidade de podermos autorreger e de podermos praticar boas coisas, mas em consequência desse estado que nós nos encontrávamos, Deus restaurou-nos, conferiu-nos a possibilidade de poder praticar o bem, de poder fazer o bem, de poder ser chamados filhos de Deus. Pronto. Isso para dizer que nós passamos por um processo de restauração. E acreditamos que aqueles ainda que não alcançaram a graça salvífica, essas pessoas ainda não estão restauradas, não estão ainda libertas, visto que se encontram ainda numa situação de depravação. Mas esta ideia de Jesus restaura é uma ideia, não só podemos falar de uma perspectiva, soteriológica ou de uma perspectiva de salvação, mas também se aplica desdobra-se a várias outras realidades, quer sejam já a realidade da vivência cristã. Nós precisamos pontualmente de determinadas coisas que têm a ver com os próprios vícios, e nós podemos, libertar, de nós podermos ser restaurados disso. Uma pessoa pode ser salva, eventualmente ter ainda determinados vícios que precisa ser restaurado nestes vícios. É claro que esses vícios não são vícios propriamente que podemos considerar que lhe sentencia para a condenação, ou podemos dizer que a pessoa tem que passar por um outro processo de salvação. Não, a pessoa já é restaurada, já tem a graça de Deus, já é salva, mas precisas fazer algumas modificações, algum trabalho, que é um processo de santificação e que nós vamos enfrentando diariamente para podermos chegar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, até que todos, como diz o apóstolo Paulo, cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida de estatura de Cristo. Ou seja, isso tudo é um processo que leva o seu tempo, até quando nós deixamos este mundo. Mas, como eu estava a dizer, essa ideia de restaurar é parte de uma premissa de algo que está deteriorizado, de algo que, não está na sua perfeita condição. Quer dizer, precisa ser melhorada, precisa ser trabalhada, precisa ser adornada, precisa ser, dado uma outra imagem, etc. Pronto. Acho que todos nós aqui já passamos por experiência de restaurar algo, quer seja uma peça, quer seja determinadas peças de roupa ou algo de género, ou mobílias, e por aí fora. Fazemos isto, mesmo que aqueles que não fazem diretamente podem socorrer terceiros para restaurarem o objeto que têm. Mas aqui, a nossa lição, nós vamos ver sequências de histórias que Jesus veio mostrar essa ideia de restaurar vidas, de dar vida a um outro rumo que eventualmente não teria. Por isso, mas nós vemos depois, de seguida, Jesus foi para uma outra localidade, que é a localidade de Gadarenos. Espero não estar... Como? Gadarenos. Algumas versões dizem Gadarenos, mas pronto. Essa localidade aqui, Jesus não foi muito bem recebido por acontecimento que houve, porque ele teve que confrontar um endemoniado. Algumas narrações falam de dois endemoniados, noutra perspectiva dos sinóticos, mas nós vemos aqui Jesus confronta um endemoniado, expulsa esse endemoniado perante uma manada de porco, aproximadamente 2.000 porcos. Estes porcos afogaram-se todos no mar, porque o próprio diabo
pediu a Jesus que, enfim, entrasse nos porcos. Mas nós vemos aqui que perante essa situação Jesus foi expulso daquela localidade, ou pediram-lhe para retirar. Podemos dizer que Jesus, enfim, não era propriamente bem visto por causa do poder que operou naquela circunscrição. E Jesus teve que sair dali, mas libertando o homem que estava com o espírito mau. E nesta sequência Jesus sai, versículo 21 já do capítulo 5, Jesus atravessou de novo o lago para a outra margem. Quer dizer, Jesus não foi recebido, Jesus foi pedido para retirar. Nós, onde não somos bem-vindos, manda regra de etiqueta, que temos que sair. Fomos um sítio, uma casa, e nós não somos bem recebidos, não vamos teimar, fazer, enfim, usar outros métodos para permanecermos. Uma pessoa educada, quando não é bem-vinda, faz questão própria, com os seus próprios pés, retirar. Isso que Jesus fez, e qualquer outra pessoa no seu perfeito juízo, com grau de civilidade, era o mesmo procedimento que tinha que fazer. Não era bem-vindo, pediram-lhe para retirar, e Jesus saiu. Mas nós sabemos que Jesus foi rejeitado, mas nem todos rejeitaram. Algumas pessoas aceitam, enfim, estar com Jesus. Mas nós vemos aqui que Jesus retira-se para uma outra margem. O lago para outra margem. Juntou-se logo uma grande multidão à volta dele. Quer dizer, essa grande multidão. Claro que essa multidão, que, enfim, não retratava a própria essência da sinceridade dessas pessoas que procuravam Jesus. Porque, enfim, procuravam Jesus por motivos, às vezes, interesseiros, motivos pessoais, motivos de oportunismo, etc, etc. Tanto para Jesus curar enfim, as suas enfermidades, ajudá-los a ultrapassar os problemas que enfrentavam e por outras razões, etc, etc. Por isso, essa ideia de multidão não nos deve ludibriar e de chegar à conclusão ou de distrair que, de facto, Jesus, essas pessoas confessavam realmente Jesus. Não. Eles estavam com Jesus, mas muitos ali não tinham propriamente fé no Senhor Jesus. Aliás, como é a realidade que nós vamos confrontando nos dias de hoje, sobretudo, o conceito da igreja. Nem todos que estão na igreja, nem todos que se afirmam cristãos, nem todos que leem a Bíblia, nem todos que proclamam a palavra de Deus são filhos de Deus. Agora não nos cabe a nós estar a julgar, estar a tentar fazer essa separação, porque não nos compete isso e nem temos capacidade para saber quem são verdadeiros filhos de Deus. Mas nós sabemos que os verdadeiros filhos de Deus não são muitos. Porque, de acordo com a própria revelação bíblica, não estou a dizer nenhuma heresia. Muitos são chamados, mas poucos excluídos. Pronto. E o caminho que leva à salvação é a porta estreita e poucos é que entram lá. Isso é o que diz a palavra de Deus. Agora, se nós vemos o cristianismo, aqueles que dizem cristãos, são muitos que se autotitulam cristãos e que até fazem, enfim, rituais que a palavra de Deus manda. São batizados, enfim, e casam pela igreja e educam os filhos no caminho do Senhor, etc, etc. Mas isto não quer dizer que realmente são crentes ou que são filhos de Deus. Não. Cada um sabe de si. Só posso falar de mim e cada um pode falar de si. Mas a verdade é que essa multidão que podemos dizer de cristãos, se formos depois ver exatamente os que são verdadeiros cristãos, vamos ficar surpreendidos. Por isso também essa ideia de multidão que cercava Jesus não se deve iludir. É mais por questão de interesse, por questões, enfim, egocêntricos e por questões interesseiras, etc, etc, que levavam eles a aproximarem de Jesus. E nós vemos aqui que Jesus, ao sair, ao fazer essa trajetória, havia uma grande multidão. Espetacular, que estava. E Jesus não se ludibriava com essa grande multidão, porque Jesus sabia as suas verdadeiras intenções. Hoje em dia, nós, como seres humanos limitados, falíveis, podemos ficar ludibriados com a multidão, ou podemos julgar, enfim, pensar que na multidão
que reside aquilo que podemos dizer a essência das coisas, a perfeição, etc, etc. Aliás, nem sem razão, o conceito próprio sociopolítico do mundo dito ocidental, que dá essa ênfase à própria primazia e de poder extrair que é na maioria que reside a essência, a primazia, a verdade das coisas, sobretudo o conceito da democracia. Quer dizer, este conceito, o triunfo da maioria contra a minoria, porque presume-se que é na maioria que reside a verdade, na maioria que reside a essência, na maioria que reside a perfeição, etc, etc. Esta ideia é explanada e, sobretudo, ganha até algum eco no meio cristão. Não obstante que os grandes teólogos protestantes não comungaram dessa ideia. Por exemplo, Martinho Lutero chegava ao ponto de considerar que a multidão não expressa a verdade. Diferentemente, porque há um ditado popular que já vinha desde Roma antiga, que dizia a voz do povo e a voz de Deus. Dizia-se isto, a voz do povo é a voz de Deus. A voz da multidão é ali que reside a verdade, que é a voz de Deus. Mas nem sempre isso traduz a realidade. E estes teólogos protestantes desmarcaram-se dessa ideia. Aliás, Martinho Lutero veio ao ponto de dizer que a multidão reside é a voz do diabo. A multidão está mesmo o diabo. O diabo opera na multidão, não propriamente nas pessoas sensatas. Não quero propriamente estar aqui a fazer apologia, mas se nós formos ver, em última instância, não é a maioria que decide as coisas. Mesmo o conceito democrático, quando nós falamos de democracia, é a maioria que decide. A maioria não decide nada. Vocês sabem isto. A maioria não decide. Naturalmente que a maioria, enfim, vai fazendo escolhas. Para nós escolhermos, aqui em Portugal, falando, os países que têm um sistema de democracia representativa, quer dizer, nós depositamos confiança, dizemos que escolhemos. É verdade. Mas isso é um conceito lato sensu. Porque se nós formos ver as grandes decisões que se tomam, é uma minoria que toma essas decisões. Por exemplo, o poder, que normalmente que é um poder de uma forma muito abrangente, o sistema de separação de poderes, nós temos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Mas todos esses poderes são poderes que cada um tem a sua competência e nessas competências que as pessoas atuam. Vou dar um exemplo. Se houver um diferendo aqui em Portugal, que as pessoas estão uns contra os outros para decidir, quem são pessoas que decidem em última instância? Quem? Isso é básico, não precisa estudar lei para saber isso. É o Poder Judicial. Vocês sabem que todos os diferimentos, todos os processos, quer dizer, que são de grande complexidade, é o Tribunal Constitucional, aqui em Portugal, que é o Tribunal Supremo que decide. E este tribunal é composto por escassas pessoas. E essas pessoas, claro, que eles falam, tomam decisão em nome da Constituição. Quer dizer, quando nós dissemos Constituição, é o povo português que votou aquela Constituição através de pessoas que delegaram no Parlamento. Pronto. Mas esses juízes do Tribunal Constitucional, em outros países, o Supremo Tribunal e por aí fora, é uma minoria, eles decidem de acordo com a sua própria consciência. Estão a perceber? Às vezes podem decidir contra a decisão da maioria. Esta é a razão pela qual, às vezes, quando nós assistimos esses casos, às vezes casos que são mais polémicos, sobretudo agora no último tempo aqui em Portugal, caso de violência doméstica, que essa ideia da multidão, quando se fala da multidão, de achar que a multidão reside a essência, não é verdade. Os teólogos, enfim, protestantes, desmarcaram-se dessa situação, entenderam que não é. E nós concluímos que, de facto, na massa não reside as coisas. Aliás, mesmo quando nós vemos os países, as pessoas que decidem, que traçam, enfim, caminhos que se deve procurar, não é a multidão. É uma nata reduzida, ditos intelectuais ou, enfim, cientistas que vão traçando as coisas. A massa é considerada pessoas ignorantes, que não podem decidir a sua própria vida, e esses ditos iluminados, ditos esclarecidos, esses é que decidem e manipulam toda a massa, etc, etc. Logo, em última instância, podemos dizer que propriamente
aqui a perfeição não está na maioria, mas sim numa minoria. Pronto. Mas nós vemos aqui, como eu estava a referir, Jesus não ludibriava com essa multidão. Mas Jesus também não ficava ali a denunciar. Jesus sabia as motivações de cada um e lidava bem com isso. Não pelo facto de saber que alguns estavam ali por motivos interesseiros que Jesus lhe denunciava. Mas isso remete-me para uma outra verdade. Nós temos que fazer bem, mesmo aqueles que são interesseiros, que querem usar-nos. Pode parecer paradoxal num conceito do mundo. Mas mesmo aqueles que querem tirar dividendos connosco, nós somos chamados a amar essas pessoas. Quer dizer, o facto de uma pessoa ser egoísta, uma pessoa ser interesseira, uma pessoa ser mentirosa, quer dizer, isto não nos inibe de nós podermos lidar com essas pessoas. Naturalmente que não podemos pactuar com as suas ações. Mas nós não somos chamados, enfim, a cortar relações com essas pessoas. Não somos chamados. Antes, pelo contrário, influenciá-las de uma perspectiva negativa, positiva. Por isso, Jesus, enfim, eles iam lá e Jesus aproveitava para ajudá-los e também, enfim, aliviar as dificuldades que iam enfrentando. Mas perante essa situação surgiu um caso particular. Então, no versículo 22, na minha versão, então Jairo, um dos chefes da sinagoga, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se a seus pés. Nós vemos aqui um senhor, claramente o Jairo, um dos chefes da sinagoga. Quer dizer, uma pessoa que tinha alguma responsabilidade. E ser chefe da sinagoga não é nada assim menos desprestigiante. É nobre, podemos assim considerar, pelo menos no conceito do povo de Deus. Vamos dizer que é uma pessoa da classe média, no conceito judeu, ou até média alta, porque fazia parte de um dos chefes da sinagoga judaica. Alguns teólogos, intérpretes bíblicos, falavam naquelas, enfim, sequências de tribunais, às vezes, que se faziam de localidades de 21 em 21 de parcelas territoriais, que ele também fazia parte destes juízes. Mas isso é outras especulações. Mas a verdade é que era um dos chefes da sinagoga. Mas ele estava com problemas. Mesmo os chefes têm problemas. Não sei se alguém aqui é chefe. Quem é que é chefe aqui? Não temos nenhum chefe aqui. Isso aqui temos que começar a orar para que haja chefes. Ninguém é chefe aqui. Nem você? Nem você? Eu não sou também. Sou chefe de mim mesmo, como se costuma dizer. Chefe de mim mesmo. Mas, mesmo aqueles que são chefes, ou que têm um poder, essas pessoas também passam por dificuldades. Tu és chefe. Chefe da família, é verdade. Eu também sou chefe dele. Eu também. Sou chefe dele. Então, Eu pronto. tenho mulher chefe aqui. Mas isso sabe possível para um tradicional. Não. Se para um tradicional Não, dá no uma. Brasil falam que a mulher é chefe, entendeu? Chefe mas da isso- casa. Entendeu? É isso que eu quero. Pode. Mas essa ideia que eu estava a dizer, mesmo aqueles que têm uma posição de responsabilidade, também se sentem incapacitados, sentem dificuldades, passam por problemas, passam por uma situação que não conseguem resolver. Aliás, todos nós, não há ninguém que não passe por dificuldades. Mas é importante, quando nós estamos a passar por dificuldades, que tenhamos a humildade de poder partilhar esses problemas com as pessoas que nós entendemos que nos podem ajudar. Há pessoas, por natureza, que são muito arrogantes, que são pessoas muito presunçosos. Na medida que essas pessoas entendem que, se pedirem ajuda, estão a demonstrar, serem vulneráveis. Há pessoas que não partilham os problemas que passam. Às vezes, mesmo com o cônjuge, entre um conceito relacional familiar, há pessoas que não abrem, ficam
ficam fechados no seu próprio mundo e ficam a sofrer com aquela situação. Não desabafa, não partilha, não diz nada, e etc, etc. Às vezes até outros ainda piores, que dão uma falsa imagem de que está tudo bem, quando não está tudo bem. A perceber? Quer dizer, só está com um problema, não estou a dizer agora para estarmos a falar dos nossos problemas de qualquer outra pessoa que surge, mas é importante identificar alguém que nós reconhecemos alguma autoridade para podermos ajudar a ultrapassar estes problemas. Isso é bíblico. Enfim, mas acontece que há muitas pessoas que não fazem isso e a consequência acabam por arruinar a sua própria vida. Porque quando a pessoa fecha em si e julga que ela é que tem que resolver única e exclusivamente o seu problema, é verdade que temos que resolver os nossos problemas, mas há aqueles problemas que precisamos de terceiros, precisamos de outras pessoas, só pena de afundarmos. Essa é a razão pela qual às vezes determinadas pessoas, por situações, acabam por cometer suicídio, porque têm problemas de depressão, estou a falar mesmo mais no meio da igreja, e têm vergonha, enfim, de abrir, falar com outros irmãos, de reconhecer, olha, estou com problemas de depressão. Sim. Às vezes não é nem pela questão de vergonha, às vezes é mesmo pela questão de não querer preocupar a outra pessoa. Entende? Eu já passei por essa situação e o que eu sentia era eu não querer dividir com meu marido certas preocupações minhas, porque eu via que ele estava a dar tudo de si para que eu me sentisse bem, e eu chegar para ele e dizer, olha, não está bem, eu não estou me sentindo, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e o medo que eu tinha dele ficar preocupado, se sentir frustrado, por não estar conseguindo me dar aquilo que eu estava precisando naquele momento, entende? E acabei me fechando, né, no meu mundo, e quando eu vi, já estava virando uma bola de neve. Foi quando eu recorri a outros meios, médicos e tudo, e a médica começou a me aconselhar, mas você tem que dividir, ele é seu esposo, para isso que vocês estão casados, não é só para dividir o bom. Nas horas difíceis também você tem que dividir isso com ele. E foi que eu comecei a ver que eu realmente estava fazendo errado. E quando eu passei a dividir com ele, se tornou mais leve e nós conseguimos ultrapassar da situação. Sim, isto é verdade, mas a questão aqui, como eu estava a dizer, o princípio bíblico é nós partilharmos fardas e suportarmos fardas uns dos outros. Porque quando a pessoa tem um problema, é verdade que às vezes a pessoa também, pronto, por uma questão de, entender que vai estar a pôr o outro a preocupar. Mas eu acho sempre que é uma perspectiva sempre um pouco errada, porque se é um problema que nós conseguimos resolver, tudo bem. A partir do momento que nós não conseguimos, mas eu quando falo essas questões, quando uma pessoa casa, quer dizer, não estou a dizer agora tudo para estar a coisa, mas há aquelas coisas que inevitavelmente nós temos, porque senão também, mesmo que nós estamos a poupar o outro, também o problema, se nós não estamos bem, porque quando um não está bem, o outro é como se o outro também não está bem. Quer dizer, e quando a pessoa desabafa e fala, parece que há um alívio que a pessoa vai experimentando. É sempre importante isto. Por isso é bom sempre recorrer à ajuda, pedir ajuda, porque através dessa ajuda pode surgir autoescape. Agora, se nós fecharmos, eu falo disso, há pessoas com essas questões de depressão, o que é que depois acabam? Acabam por cometer suicídios, porque não abriram. Outros têm problemas de casamento e dão uma falsa ideia de que está tudo maravilha e depois criam uma destruturação familiar através de divórcio e problemas ainda que afetam os filhos e por aí fora. Vão a perceber? Ou seja, o problema quando surge tem que ser atacado. Se nós não conseguimos ultrapassar, temos que pedir pessoas que nós sabemos que podem nos ajudar a ultrapassar isso. Porque deixar de confiar que nós que temos que resolver, às vezes a coisa pode ultrapassar. E aqui neste caso, um homem importante, um homem que podemos considerar
enfim, de destaque, ele estava com uma situação porque tinha filha doente. Naturalmente que ele já tinha também recorrido muitos meios para curar a sua filha e não está a conseguir. Ia ficar à espera ali até a filha morrer. A pessoa vai fazendo tudo para poder salvaguardar, fez tudo para salvaguardar a sua própria filha. Mas o problema que estava aqui é um problema de questões que envolve a saúde da filha. E se verem aqui, ele, entretanto, saiu. Ele foi no versículo, o versículo diz claramente, então Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se a seus pés, para verem o desespero que esse homem estava. Quando nós precisamos de uma situação de extrema urgência, nós somos capazes de despir todo o ego e às vezes toda a nossa reputação. Eu estou a falar de casos limites, como o caso que a filha estava a incorrer. Porque ele via a gravidade que a filha enfrentava. E ele, para poder ter a atenção de Jesus, ele inclusive ajoelhou-se aos pés de Jesus. E ato de ajoelhar não ser uma reverência, quer dizer, é um abandono total de nós mesmos perante o outro, de reconhecer aquilo que o outro é. E suplicou-lhes: a minha filha está a morrer. Está na minha versão, está doente, está quase a morrer. Está a morrer. Venha e põe as mãos sobre ela para que fique curada e possa viver. Ou seja, ele alimenta aqui uma esperança de que Jesus podia mudar a sua situação. Aliás, como acontece nessas circunstâncias, quando uma pessoa está com um problema, não vai recorrer a outra pessoa que sabe que não vai lhe ajudar a resolver esse problema. Estão a perceber? Quer dizer, se eu tenho um problema, eu preciso de ultrapassar esse problema, eu vou ver nas pessoas que eu reconheço a autoridade para me poder ajudar a ultrapassar. Se eu precisar agora, por exemplo, reparem, ele solicitou Jesus e suplicou-lhe de uma forma persistente para Jesus atender o seu pedido. E Jesus foi com ele, curiosamente. Jesus disponibilizou imediatamente para ajudá-lo. Ora, a multidão que seguia Jesus era tão grande que o apertava de todos os lados. Era essa multidão que não deixava Jesus na própria articulação. Estava ali uma mulher que já há 12 anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha sofrido muito em tratamentos com vários médicos, sem ter conseguido melhores. Ou seja, Jesus está a ir resolver um problema, surgiu outro problema novamente. Quer dizer, estava a ir resolver a situação de filha de Jairo, surgiu uma outra situação de uma outra mulher. Mas essa mulher também que tinha um problema, que recorreu a todos os métodos para ultrapassar, não conseguiu, dirigiu-se a Jesus pela fé. E nessas circunstâncias nós vemos essa mulher que tinha hemorragias, 12 anos que ele sofria dessa doença e que fazia perder sangue. Tinha sofrido muito com tratamentos com vários médicos sem ter conseguido melhor. Depois de gastar tudo quanto possuía, estava cada vez pior. Ou seja, a situação ia degradando por aí fora. Mas nós vemos, ouviu falar de Jesus e rompeu por entre a multidão, pondo-se atrás dele, tocou-lhe na roupa. Pensava ela, se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, ficaria curada. Imediatamente a hemorragia parou e viu que estava curada do seu mal. Ou seja, essa mulher, a sua fé, lhe salvou. E logo Jesus se apercebeu de que aquele poder saiu dele, voltou-se ali no meio da multidão, perguntou: quem é que me tocou na roupa? Jesus fez essa pergunta, naturalmente Jesus sabia, porque foi Jesus que curou a mulher. Pronto. Mas no versículo 31, os discípulos disseram: estás a ver com a multidão, não, estás a ver como a multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou. Ou seja, há aqui uma desautorização dos próprios discípulos em relação à afirmação que Jesus diz. Jesus diz: alguém me tocou. Quer dizer, enfim, de uma forma indireta, dizer: não, se calhar, mestre, tu estás a equivocar porque as pessoas estão-te a tocar, há muita multidão. Mas Jesus não estava a falar por acaso. Claro que eles, não fizeram de má fé,
mas de forma inconsciente eles estavam a desautorizar as palavras de Jesus. Jesus quando fala, Deus quando fala, tudo o que Deus fala é verdade. Nós que somos limitados não percebemos o alcance das coisas. Mas Jesus, de imediatamente, voltou ali no meio da multidão e perguntou: quem me tocou a roupa? Os discípulos disseram-lhe aquelas afirmações. Ele olhou à sua volta para ver aquele que lhe tinha tocado. Nisto, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, começou a tremer de medo. Enfim, ficou assustada perante aquela circunstância. Aproximou-se de Jesus, pôs-se de joelhos e contou-lhe toda a verdade. Novamente aqui, reverência que nós vemos por parte dessa mulher. Então, ele disse-lhe: minha filha, olha a forma afetuosa como Jesus tratou essa mulher. A tua fé te salvou. E de facto, todos aqueles que reconhecem a fé no Senhor Jesus, eles são chamados filhos de Deus. E em última instância, nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. E Jesus trata-lhe aqui: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estás curada do teu mal. Jesus resolve um problema, mas perante essa circunstância, multidão, parece que há um atraso aqui para resolver o problema de Jairo. O versículo 35, Jesus estava ainda a falar quando chegaram algumas pessoas que vinham de casa do chefe da sinagoga e disseram: Jairo, não vale a pena incomodares o mestre, que a tua filha já morreu. De facto, quando o homem saía lá, a filha estava numa situação, enfim, de agonia, numa situação extrema. E ele, para ter aquela postura, via mesmo, como se costuma dizer em direito, estado de necessidade. Quer dizer, ele estava já numa situação de desespero total. Mas eles, perante esse compasso de espera e também a multidão na mobilidade do Senhor Jesus, houve um atraso, enfim, a menina faleceu. Mas Jesus, quando deram essa notícia, versículo 36 diz: mas Jesus não deu importância à notícia e disse a Jairo: não te assustes, basta que tenhas fé. Não te assustes. Quer dizer, Jesus é o dono da vida. Jesus é o Criador de tudo, ele é gerador e sustentador. Jesus que dá vida às coisas e pode tirá-la e voltar a dar a vida. Por isso ele dá-lhe essa garantia: não te assustes, basta que tenhas fé. É tudo pela fé. É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que vamos ver realizados os impossíveis, que Deus vai operando na nossa vida. É pela fé que vamos, enfim, ver as maravilhas a surgir nas nossas vidas, mesmo que sejam, do ponto de vista humano, coisas que não fazem sentido. Temos mesmo que acabar. Mas nós vemos aqui que essa realidade de Jairo, ele teve fé e Jesus chegou lá. E como nós podemos ver aquela toda a agitação das pessoas a chorarem, de facto, era uma menina nova a chorar, etc, etc. Mas Jesus entrou com um grupo restrito de família e alguns dos seus discípulos, não entrou todo com aquela multidão. E no versículo 41, Jesus, aproximando-se da menina, pegou-lhe na mão e disse, na minha versão, agora não consigo ler essa expressão aqui que diz, mas está traduzido, que quer dizer: levanta-te, menina, sou eu que te digo. Jesus dá ordens, expressa para a menina levantar de modo. E imediatamente ela levantou. Ou seja, Jesus que nós tínhamos vendo anterior, no capítulo final, capítulo 3, capítulo 4, que acalmou os ventos, que curou a mulher, e aqui Jesus ressuscita a filha de Jairo. Levantou-se imediatamente e começou a andar. Ou seja, Jesus deu ordem e esse comando houve logo reação imediata. Todos ficaram muito impressionados. Então Jesus ordenou-lhes que não lhe contassem nada a ninguém e disse-lhes para lhe dar de comer a menina. Jesus deu essas ordens, Jesus retirou-se dessa circunstância. O título fala aqui da restauração. Nós vemos aqui a restauração que Jesus fez. Restaurou o homem que estava endemoniado, que estava possuído por demônios. E Jesus restaurou a mulher que estava afligida de hemorragia há quase 12 anos. E Jesus ressuscitou a menina que estava morta. Este mesmo Jesus continua a operar sinais e maravilhas no seio da sua igreja e por humanidade fora. E todos nós temos casos de situações que houve essa restauração, a começar próprio pela nossa salvação, como eu mencionei
no início, que se vai desdobrando em muitas circunstâncias da nossa vida. Jesus é o que restaura, Jesus é o que salva, Jesus é o que tem poder para fazer aquilo que jamais poderíamos pensar do ponto de vista humano. Assim terminamos a nossa lição da Escola Bíblica.